Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula e hoje eu gostaria de fazer a correção da nossa avaliação. Então, assim como eu tenho feito com as outras avaliações, eu estou deixando um link do Google Drive, onde vocês podem ter acesso à avaliação de vocês corrigidas, em alguns casos comentadas. Quem ainda não entregou, peço que faça isso o mais rápido possível. Se você entregou e a sua avaliação não está lá, entre em contato comigo que eu vou ver o que aconteceu. Pode ter ido para a caixa de spam, pode ter passado despercebido, enfim, tá? Mas entre em contato comigo para que eu possa resolver isso, beleza? Então, vamos lá. A questão 1 dizia o seguinte: o que é o orçamento geral da União? Podemos compará-lo com o orçamento doméstico familiar? Bom, pessoal, o Orçamento Geral da União, ele é um processo de escolha para onde que vai o dinheiro público. Então, quando a gente fala do orçamento federal, cabe ao presidente a escolha das áreas de governo. Então, quanto vai para a saúde, quanto vai para a educação, transporte, segurança, pagamentos de dívidas, enfim, né? Tudo isso daí é feito durante o acerto do orçamento. Então, nós temos tanto a nossa Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores, que também brigam por parte desse dinheiro, porque, ó, tantos por cento é para a saúde. Aí um deputado de Maringá, por exemplo, do Paraná, vai falar, olha, mas a gente quer lá em tanto dessa porcentagem, a gente quer levar para o Paraná para fazer hospitais para câncer, por exemplo. Então, tudo isso é discutido na Câmara, em plenária, através da lei orçamentária anual, tá? Então, é assim que é decidido aonde que vai ser investido o dinheiro público, ou seja, o dinheiro resultado do recolhimento de impostos, beleza? Agora, a gente pode compará-lo com o orçamento doméstico? Sim, dado as suas devidas proporções, né? Nenhuma casa aqui tem um PIB do Brasil inteiro, de um país todo, para fazer o seu orçamento. Mas percebam, essas pessoas que estabelecem o orçamento federal da União, eles vão escolher as áreas. Olha, educação, saúde, lazer, transporte. É o que a gente faz em casa também. O quanto vai para alimentação, para saúde, para transporte, para segurança. Então, pessoal, orçamento é uma coisa que vocês vão passar, vão fazer a vida toda de vocês. Seja na casa de vocês, seja na empresa em que vocês vão trabalhar. Tá? Até mesmo onde vocês vão trabalhar, vocês vão estar subordinado a um orçamento. Então, por exemplo, eu trabalhei durante muito tempo numa empresa de transporte. Eu trabalhava no departamento de compras. Então, quebrava uma coisa, eu era responsável por comprar a peça de reposição para fazer a manutenção. O que que acontecia? Chegava lá no dia 20 do mês, o meu orçamento tinha acabado. A empresa me dava uma quantia para eu gastar durante todo o mês comprando peça, só que eu acabava gastando mais, né? Mas não era culpa minha, porque quebrava mesmo. Mas isso é um orçamento e vocês vão ter que lidar com isso a vida toda de vocês, seja na casa, seja no trabalho e até o próprio estado, beleza? Então, é uma questão bem simples aí. Questão 2. Diferente dos descontos salariais, como o INSS, imposto de renda na fonte, vales e outras coisas, né? O FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é um encargo trabalhista pago pelo empregador. Explique o que é um encargo trabalhista e como funciona o FGTS. Bom, pessoal, o encargo trabalhista é um valor pago a mais pelo empregador, pelo patrão, tá? E ele se converte em um benefício. Diferente do INSS, do imposto de renda e dos vales que nós recebemos e que temos descontados do nosso salário, o FGTS não. Ele é 8% do seu salário. Então você recebe uma quantia lá, 8% que não vai para você, vai para uma conta feita na Caixa Econômica Federal, é lá, não você não escolhe, a conta é lá. Tá? Então, todos os meses, o seu patrão paga o seu salário e paga esse encargo de 8% na sua conta lá na Caixa Econômica Federal. Tá? E isso é o FGTS. O FGTS ele foi criado com uma ideia de fazer uma poupança, gerar um patrimônio para o trabalhador e que, se em caso de demissão sem justa causa, melhor dizendo, né? Ou seja, você não teve um motivo para demitir o seu funcionário, a empresa tá quebrando, ou não preciso mais dele porque eu comprei uma máquina que faz o serviço dele, ou seja, você não tem um motivo
pela qual demitir o seu funcionário, ele pode resgatar esse dinheiro. Além de outras coisas também, né? Doença, aposentadoria e tudo mais. Então, esse é o FGTS. Ele é um encargo trabalhista, ou seja, ele não é um desconto, igual INSS, igual imposto de renda, igual Vale, e ele é essa conta feita na Caixa Econômica, depositado todo mês 8% do valor do salário, que fica lá acumulando, gerando juros e que você pode sacar em algumas condições. Beleza? Vamos lá, questão 3 então. Quando o índice de desemprego está alto, significa que há muitas pessoas sem trabalho, e isso é prejudicial para a economia. Porém, o inverso também é ruim. Explique por que índices de desemprego muito baixos também são prejudiciais à economia de um país. Bom, pessoal, esses índices baixos, eles são bastante comuns em países pequenos, tá? Países como, por exemplo, San Marino, Andorra, eh, Mônaco, são países que não têm nem 1 milhão de habitantes, tá? Então, quando a gente olha os níveis de desemprego, é de 1%, 2%, significa que a população está empregada. Opa, isso é bom, não tem desempregado lá. Porém, se uma empresa quiser expandir os seus negócios e precisar de mão de obra, ela não vai conseguir. Então, ela precisa contratar mão de obra, precisa importar trabalhadores. Não é exportar, tá, gente? Tinha muita prova escrito exportar. Exportar é vender para fora, importar é trazer para o seu país. Então, lugares onde você tem essa taxa de desemprego muito baixa, você tem que importar trabalhadores. O caso de Andorra, por exemplo, Andorra é um país minúsculo que está entre a fronteira da Espanha com a França. Andorra tem 70 mil pessoas. Só 30 mil são de Andorra. Os outros 30 mil, ou seja, metade da população, imigrante que está lá. Justamente porque falta mão de obra, então tem que trazer mais pessoas. Beleza? Então, é prejudicial para a economia, porque você acaba ficando refém da ausência de trabalhadores. Tá? Tem um índice que é considerado ideal, que é 4 a 5%. De 4 a 5% de desemprego é considerado ainda pleno emprego, porque significa que as pessoas saíram dos seus empregos e estão procurando. Então, esse 5% está sempre transitando, está saindo de um, entrando no outro, então está quase sempre empregado. Mais do que isso, começa a ficar preocupante, porque é muitas pessoas sem trabalho e, portanto, sem renda. Menos que isso, a população está trabalhando, ótimo, porém há barreiras para o crescimento do país, porque falta mão de obra para crescer. Beleza? Vamos lá então. Questão 4, questão de verdadeiro e falso. Nós temos a alternativa A. O Orçamento Geral da União é definido a partir da LOA, Lei Orçamentária Anual, onde é decidido os investimentos no próximo ano em cada área de governo, saúde, segurança, etc. Verdadeiro. Eu acabei de mencionar isso lá na questão 1. Tá? B. O seguro-desemprego é um benefício que pode ser sacado em caso de demissão com justa causa. Não, pessoal, falso. O seguro-desemprego é só sem justa causa. O mesmo motivo do FGTS. Se você não foi demitido por nenhum motivo, se você não cometeu nenhum ato contra a empresa, nenhuma infração, não realizou roubos, cumpriu direito com seu contrato, não fez atrasos e tudo mais, você não tem motivos para ser demitido, você foi demitido sem justa causa. Então você pode pegar esse seguro-desemprego. Tá? Então, resposta falsa, F. C. Consumo e consumismo são sinônimos. Ambos os termos descrevem pessoas que têm impulso por compras. Falso, pessoal. Consumo é o ato de comprar. Eu compro, você compra, a gente compra por necessidade. O arroz, o feijão, comida, roupa, alimentação, vestuário e tudo mais. Agora, consumismo é o ato de comprar por compulsão. Nem precisamos e estamos comprando. A gente trabalhou isso na nossa aula. Então, consumo e consumismo são coisas diferentes, antagônicas. Não são sinônimos, beleza? Então, falso. D. Apesar de ser um dinheiro do trabalhador, o FGTS só pode ser sacado e utilizado em determinados casos e situações. Verdadeiro, pessoal. Então eu mencionei, né? Se você foi demitido sem justa causa, você pode sacar o seu FGTS. Se você vai se aposentar, se tem algum motivo de doença, você pode sacar o seu FGTS também. Algumas pessoas colocaram lá como complementação da questão 1, e estão corretas, que recentemente esse FGTS foi liberado. Então, pessoas que tinham dinheiro guardado lá
e não cumpriam esses quesitos, não foi demitido, não foi se aposentar e nem estava doente, puderam sacar. Porque tinha um monte de dinheiro guardado lá, que estava gerando juros, mas estava parado, e a ideia é o quê? Retirar esse dinheiro e injetar na economia porque ela estava parada. Então teve lá saque aniversário, mas só para pessoas que tinham esse dinheiro guardado, tá, gente? Então, recentemente, pôde sacar esse dinheiro em outras situações. Então, vai dar entrada na casa, no financiamento da casa, você pode usar esse dinheiro para dar a sua entrada, enfim, outras situações. Mas ainda assim é bem específico, tá? É um dinheiro que está lá parado e se você não seguir as regras de saque, você não pode sacar. Tá lá, é seu, mas você tem algumas condições para sacar, que é péssimo, né? Porque é um dinheiro seu que você não tem acesso. E por último, o valor da cesta básica pode sofrer variações para mais ou para menos de acordo com a cidade em que ela é comercializada. Verdadeiro, pessoal. Não só na cidade, né? Às vezes no próprio bairro ele pode sofrer variação. Por que que a gente pesquisa o valor de mercado? Por que que a gente compra, olha, aqui o arroz está mais barato, mas lá o feijão está mais barato? E a gente faz essas compras às vezes picada. Não na nossa compra porque dá muito trabalho, mas normalmente no início do ano para comprar material escolar, papelaria. Por que que tem essa diferença de preço? Porque uma papelaria, o mercado, ele atende um público específico. Eu até falei para vocês, né? Os mercados do centro de Maringá, eles, a sua grande maioria, eles atendem a população que mora no centro e por isso tem uma renda maior, por isso os produtos são mais caros. Então, às vezes, a gente tem uma variação enorme dentro da cidade. Você comprar um produto no mercado do centro e comprar um produto no mercado do bairro, o mesmo produto, você vai ter variação de preços. E isso ocorre com a cesta básica também. Porque o valor do arroz vai sofrer variação, do feijão, do açúcar, do óleo, do macarrão, todos eles sofrem variações. Então, de cidade para cidade, tem uma diferença muito grande de preços. Beleza? Então, verdadeiro. Questão 5. Porque sempre que compramos algum produto, sentimos a sensação de felicidade. De que forma esse sentimento está relacionado com o consumismo? Bom, pessoal, eu falei para vocês, né? Quem comanda nossa vida é essa ferramenta aqui que é o nosso cérebro. E o cérebro, ele dá impulsos eletromagnéticos, elétricos, melhor dizendo, em todo o nosso corpo para cada ação que a gente faz. Então, se a gente compra uma comida gostosa que a gente gosta, se a gente pratica um exercício, se a gente abraça alguém que a gente ama, que a gente gosta, se a gente compra. Então, nós temos vários hormônios, né? Temos a serotonina, temos a dopamina, temos a endorfina. E todos esses hormônios causam sensações na gente. Então, sensação de felicidade, de tristeza, de angústia e tudo mais. Quando nós compramos um objeto, a gente tem um pico de serotonina no nosso corpo. A gente está comprando uma coisa que a gente poderia querer muito, talvez a gente foi obrigado a comprar. Eu não queria comprar uma geladeira, mas a minha estragou, eu tive que comprar. Bom, já que eu tive que comprar, comprei uma geladeira boa, uma geladeira nova, estou feliz com ela. E nós temos esse pico de serotonina no nosso corpo. Nós ficamos contentes quando compramos um objeto novo, um carro, uma casa, uma roupa, um alimento diferente, qualquer coisa. A gente tem essa sensação. E, eventualmente, pessoas que são consumistas, ela tem até um distúrbio comportamental, porque elas dependem de comprar para ter sempre essa serotonina no corpo, sempre essa vontade, essa felicidade. Tá? Então, pessoas que são consumistas, elas têm que ver isso. Pode até ser psicológico. O fato da pessoa só se sentir feliz porque ela está consumindo, porque ela está comprando. Então a gente tem esses picos de hormônios no nosso corpo, de adrenalina, de felicidade e tudo mais, que faz com que a gente queira mais aquilo. Não é óbvio, se você está feliz, você quer ficar mais feliz. O que deixa você feliz? Comprar? Opa, vou comprar mais. Então, isso acaba tornando quase uma dependência, né, de compras, vícios em compras, assim como vício em drogas, beleza? Então, uma questão bem simples também. Questão 6. O que é a cesta básica de compras e quais são os seus principais itens? Lembrando, pessoal, a gente tem um kit de produtos que às vezes até os pais de vocês podem ganhar porque é um benefício da empresa, enfim, tudo mais. Né? Que vem lá arroz, feijão, óleo, macarrão, sal, é,
óleo, farinha de trigo, um biscoito, que é o que nós conhecemos como cesta básica, que é aquele kit de produtos, beleza? E tem esses itens que eu mencionei para vocês. Mas lembrando que quando você compra esses produtos avulsos, isso também é uma cesta básica, tá? A cesta básica do brasileiro é formada por isso: arroz, feijão, óleo, macarrão, trigo, tá? Então, isso é uma cesta básica. Então, quando a gente fala o valor da cesta básica aumentou, não é o valor daquele kit que aumentou. Não, pode ter sido o valor do arroz, igual está acontecendo agora, e eleva todos os outros custos, e a cesta básica como um todo fica mais caro. Ou o valor do feijão, ou o valor do óleo. Então, isso é uma cesta básica de itens. Embora vocês não estejam comprando o kitzinho pronto, mas vai no mercado, compra o arroz, compra o feijão, compra o óleo, vocês estão comprando uma cesta básica de itens, beleza? Algumas pessoas colocaram também carne. Quando a gente faz o cálculo da cesta básica, pensando agora em geografia, tá, gente? Não naquele kitzinho, mas nesse modelo mais amplo, né? Entraria também a quantidade de proteína e carne. Em alguns casos, nós temos produto de higiene e produto de limpeza. Tudo isso faz parte da cesta básica de itens. Por quê? São os itens de necessidade básica. Se a comida do brasileiro é arroz e feijão, opa, cesta básica tem arroz e feijão, papel higiênico, sabonete, detergente, coisas que são cotidianas a nós, que nós sempre usamos, ou seja, são necessidades básicas. Isso é a cesta básica. Então, por exemplo, se a pessoa mais rica do Brasil for lá comprar arroz e feijão, opa, é a cesta básica de itens, porque é a nossa base de alimentação. Beleza? Vamos para a próxima, então. Uma questão 7 é a questão bônus, correto? Exatamente. Por que é importante manter uma reserva de emergência de até 6 meses dos nossos gastos? Bom, pessoal, a gente está vendo isso agora. Inclusive, alguém respondeu, não lembro quem, me desculpe, me perdoe. Mas, por exemplo, se a gente tivesse 6 meses da reserva, a gente estaria na situação que está hoje? As pessoas elas conseguiriam parar de trabalhar, ficar 1 ou 2 meses paradas em casa mesmo, porque não ia ter essa dependência de sair para trabalhar. A gente ia conseguir sair disso de maneira muito mais fácil, muito mais simples, tá? Não é fácil você guardar 6 meses da sua vida esperando uma emergência. Eu fiz essa atividade com o sexto ano. Em alguns casos, demoraram 4 anos, iria demorar, né, na nossa simulação, 4 anos para você guardar 6 meses de vida. E é um dinheiro que não é para você viajar, não é para você comprar um carro, não é para você usar para lazer. É emergência mesmo. Olha, fui demitido, não queria mais trabalhar, eles não queriam me demitir, eu parei de fazer as coisas e fui demitido sem com justa causa, não peguei FGTS, não peguei seguro-desemprego, não peguei nada. E agora? Tenho sua reserva de emergência. Aconteceu alguma tragédia, um acidente, alguma coisa do gênero, você está amparado. Você não fica dependendo dos auxílios. Não é que seja errado, mas, por exemplo, eu falei para vocês que seguro-desemprego tem um teto. Se você ganha, por exemplo, R$ 5.000 e acha que o seguro-desemprego vai salvar sua vida, não. Você vai ganhar menos do que você ganhava. Tá? Ou seja, se você gasta muito, vai faltar dinheiro no final do mês. E você vai tirar isso da onde? Então, sempre tem uma reserva de emergência. Minha dica para vocês, tá? Assim como vocês começarem as suas vidas financeiras, alguns até já começaram, né? Mas primeiro, façam a reserva. Primeira coisa, façam a reserva de 6 meses. Depois comecem a fazer investimentos, porque daí você valoriza o seu dinheiro. Mas sempre mantenha a sua reserva de emergência, porque a gente nunca sabe quando vai precisar. Beleza? A avaliação não estava difícil. Lembrando, se a sua avaliação não está lá na pasta, entre em contato comigo. Se você enviou, é claro. Se você não enviou, envie, porque já está atrasado. A tarefa, então, fica a correção, a refacção da avaliação para quem precisa. Para quem não precisa, parabéns e até a próxima aula.